É isso aí, turma. Quer aprender como alcançar a consistência? Nesse curso eu ensino para vocês de uma forma simplificada como você ter histórico igual o meu. Olha só, tudo isso aqui tem no nosso curso, tá? Olha o histórico. Quer fazer parte dessa turma? Vem com nós. Mas toda empresa para crescer tem que ser uma escola para formar os seus profissionais. Não adianta você imaginar que vai pegar alguém da faculdade e que ele vai chegar sabendo o que fazer aqui na sua empresa. Não sabe fazer isso. Não sei, nem sei se tem faculdade dessa porra. Não. Mas mesmo assim, mesmo na WhatsApp, por exemplo, a gente treina todo o nosso pessoal. É importante você treinar. Se você quiser expandir e replicar, aí você tem que aumentar mais ainda o seu processo de treinamento para poder você multiplicar ali o seu negócio. Mas o que eu acho mais bacana... Quando eu dava aula na concorrente também fazia treinamento. Então, é isso aí, tua fase, não é? Essa sua fase aí da sua vida que você quer esquecer, né? Quando você trabalhava numa concorrente da WhatsApp. Né? Inclusive, se tudo der errado aqui, eu posso voltar a dar aula de inglês. Pronto. Dessa vez na WhatsApp. Você já tá reservado ali a tua vaga já. Pois é, acho que de fome eu não morro. Não. Mas o que tu ia falar? Desculpa, Mas eu ia te falar o seguinte, eu acho que é legal falar sempre sobre isso, porque geralmente quem nunca empreendeu e quem tá fora do mercado ou deseja começar, o cara ele sempre pensa que a coisa não tem lógica, sabe? Ele sempre acha que a distância entre onde ele está e o sucesso que ele pode alcançar é um caminho meio obscuro. É como se tivessem muitas etapas não, de fato existem muitas etapas que ele desconhece. Depois que você trilha, você vê que não tem muito mistério. Então, por exemplo, se você fosse começar de novo hoje, você já teria uma opinião formada qual é a melhor estrutura física para você ter, qual o melhor formato de programa. Qual que é a melhor estratégia para criar a minha base? Para você manter a sua base engajada, você teria a sua melhor estratégia. Tipo de conteúdo que engaja mais, que engaja menos. Tipo de convidado que é mais bacana, o outro cara que não rola, que não emplaca. Por quê? Porque você viveu isso. Então isso para você não é mais obscuro. Se você começasse de novo agora, você já teria uma base. Agora, outra coisa é o seguinte, o mercado muda toda hora. Muda pra caralho. Então isso é normal. O mercado muda toda hora. As pessoas, às vezes, querem abrir uma empresa, mas querem ser funcionários da sua própria empresa, como se tivesse um emprego público e ficasse ali para o resto da vida. E não é assim que funciona. O que funciona hoje, amanhã, provavelmente não vai mais funcionar. E você tem que estar já antenado para mudar antes daquilo que você faz se tornar obsoleto. Você já tem que se antecipar a essa mudança e, de preferência, criar tendência. O Flow criou tendência. Cara, e sabe o que é muito interessante, cara? Essa fase que está acontecendo agora, que, por exemplo, eu conversei com os principais presidenciáveis e tal, já estava previsto, cara. Tem uma galera, assim, existe método nessa loucura toda. Porque a gente sabia onde a gente queria chegar, o que a gente ia fazer em 2022, sabe? Em 2022 a gente tem que conversar com todos os presidenciais. Tem umas entrevistas minhas em 2020 que eu tô falando isso. E você falou sobre isso. Sabe? Então, assim, aí hoje, por exemplo, hoje a BBC fez uma entrevista comigo e, pô, eu não sei, parece que... Eu entendo até, porque são as pessoas que vivem, que estão meio fora desse mundo aqui que eu respiro. Então, eu já... Pra mim não é novidade, na verdade. Eu já sabia que isso daqui, que esse momento ia chegar. E agora é exatamente o que você falou. Agora eu preciso projetar os próximos anos. Perfeito. Na sua projeção, a ideia de vocês foi o seguinte. Vocês queriam se tornar relevantes o suficiente Exatamente. de forma que vocês não pudessem ser ignorados por candidatos que precisassem divulgar o seu plano de governo. Ou seja, se você se tornasse um veículo dentro de todas as opções que existem, não são poucas, que fosse relevante o suficiente, vocês não seriam ignorados. E vocês escalaram a ponto de se tornarem relevantes. E isso que você falou de criar tendência é interessante, porque imagina que esses candidatos, eles viram esse movimento acontecendo e vieram no Flow e foram em outros programas, assim, mas o interessante é que quando eles vieram aqui, eles acabaram percebendo que é uma puta de uma estratégia boa, né?
E aí, agora virou meio que... Agora, caralho, eu vejo uns caras falando que eu preciso num podcast e tal. Preciso ir lá Porque falar o cara com tem alguém. tempo pra conversar, tem tempo pra explicar. Eu acho maneiraço, cara. Eu acho maneiro. Aí tem uns caras que falam assim, pô, como é que você se sente aí com teus concorrentes e tal? E o Podpah, e o Inteligência, e o sei lá quem. E eu falo, cara, pra mim, todo o sucesso deles é uma homenagem ao Flow. Porque, assim, desses aí, porra, todos começaram com a gente aqui, ou pelo menos com uma ajuda nossa. Sensacional. Mas isso é um privilégio. Porra. Isso é um Então, privilégio. assim, eu não fico puto, não. Pelo contrário. Não, muito isso pelo é uma contrário. homenagem. Tem que considerar assim. Eu lembro quando a gente começou em 1995, a gente fez um curso de inglês para adulto que tinha duração de 18 meses. Então, naquela ocasião, eram tudo curso para criança, para adolescente, cursos muito tradicionais que existiam há 100 anos. Então, os cursos duravam 8 anos de duração, 11 anos de duração. Aquele lá concorrente, que eu não vou citar o nome que você trabalhava, devia ser de 11 anos, não é? E quando a gente chega com um programa de 18 meses, a gente foi super criticado. Esses loucos aí, não, essa conversa aí, pô, não é possível. Só que a gente cresceu tanto, a ponto de não ser ignorado, nos tornamos um dos maiores do Brasil, e daqui a pouco a gente vê essa turma toda criando curso de 18 meses. Não é de 16, de 17 ou de 19. É de 18. É de 18. Isso. Eu fico dei umas feliz. aulas em curso de 18 meses também. Pô. Aí. Tá vendo? Que já eram derivados, né? Era derivado. Inclusive, é uma coisa interessante mesmo, porque assim, era um mercado que essa outra empresa não estava muito. Era novidade para eles também, e inclusive era um método de ensino diferente. Né? Completamente. Né? Completamente Não é que a gente diferente. ensinava a mesma coisa mais rápido, porque não é nem possível. É um outro caminho. de É aprendizado. um outro caminho. É. Isso aí. Porra, mas é isso? Caralho, olha os caras ali estão fazendo, tá dando certo, mané. Pô, vamos também. Pô, mas era tu que ficava. Era tu que ditava qual que era o método que ia ser utilizado e tudo mais, ou tua parte era entender de venda? Não, mais ou menos. Eu primeiro, assim, quando eu abria o WhatsApp, eu nem falava inglês, Igor. Não sabia falar inglês. Eu tinha 23 anos, cara que vinha de periferia, larguei faculdade, nem falar inglês eu falava quando eu comecei a WhatsApp. Eu comecei a aprender inglês bem depois. Mas o meu foco era no desenvolvimento do produto, porque o desenvolvimento do produto, o aspecto pedagógico é um dos aspectos, e obviamente muito importante. Mas ele não é o único aspecto. Porque a nossa sacada na ocasião foi observar que na década de 90, em 1995, logo assim que entrou o Plano Real, muitas empresas internacionais entraram no Brasil. E aí os RHs passaram a exigir o inglês como um requisito para a pessoa ser contratada numa boa empresa, numa grande empresa. Ou seja, falar inglês abria as portas para novas oportunidades e também pagava mais para o cara. Só que o cara que estava no mercado ali de 25 anos, 30, 35 anos, que não falava inglês, ele pensava assim, poxa, se eu falar inglês eu vou ter um emprego melhor. Mas aí ele ia no mercado e encontrava um curso de 10 anos de duração. Pô, 10 anos ele está morto no mercado já. Então, aí é que nós criamos um curso posicionado para adultos. A observância de que, naquele momento, o curso para adultos, que não existia, hoje é óbvio, na época não era. O curso para adultos, num mercado em que o inglês se tornou essencial e que ele aprender em 18 meses o suficiente para ele se comunicar, porque a gente não formava professor de inglês, esse era o ponto. O curso de inglês que dava curso de 11 anos tinha uma finalidade, o TTC, o Teacher's Training, que era para você, não é? Você formar professores de inglês. A gente não formava professor de inglês. A gente ensinava o cara a se comunicar em inglês, porque o que as empresas exigiam é isso, que ele fosse capaz de ler, escrever e falar. Não precisa saber gramática profunda. Não, Precisa se comunicar. Você lembra do pretérito mais que perfeito? Ó, no meu caso, como eu sou formado em letras e o caralho, eu Você até lembra, lembro. né? E a diferença do adjunto adnominal e o complemento nominal, você lembra? Aí Aí fica pegou, mais né? difícil. Aí ficou mais complexo, né? Precisa estudar de novo. Precisa dar uma lidinha. É. Mas, cara, você é formado em letras, ou seja, você é professor de português, você não usa isso, não lembra.
Cara, e que diferença faz isso na sua comunicação? Zero. 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 Então, o que acontece? Quando alguém vai aprender um idioma para se comunicar, ele não precisa saber a diferença do complemento nominal para o adjunto adnominal. Com certeza. Ele não precisa disso. Então, a gente fez, na ocasião, pedagogicamente, o meu diretor acadêmico trouxe uma solução para um posicionamento mercadológico. Meu trabalho era o posicionamento mercadológico e a roupagem do produto. Então, o que foi isso? Curso para adulto, por conta desse momento macroeconômico, mais rápido, porque isso valia dinheiro no bolso do aluno, com um modelo operacional flexível, ou seja, ele pode marcar aulas com horários mais flexíveis, porque o adulto tem dificuldade, com turmas homogêneas, sem criança, porque o adulto detestava a ideia, Igor, de ir para um curso de inglês, sentado lá de uma criança, ser o tiozão da turma e ser o tiozão burro, porque as crianças aprendem mais rápido. Então, ou seja, uma turma homogênea só com público adulto, focado para ele aprender a se comunicar. Então, esse posicionamento, essa roupagem, eu desenhei e trouxe o meu diretor acadêmico, era um executivo contratado, um cara super capaz já na ocasião, e ele viabilizou pedagogicamente esse posicionamento mercadológico. Entendi. Bom, a gente perceber, no teu caso, assim, você deixou claro agora que, porra, você tinha a parte que tu manjava e a parte que tu não manja, você contrata. Tu contrata um cara, pô, que seja foda. Mais ou menos é o seguinte, vamos tentar refrasear, vamos acabar aqui o flow e a gente vai sentar, vamos abrir uma empresa juntos, vamos ser sócio, Igor, vamos abrir um hospital. Vamos abrir um hospital. Eu fico pensando pra que você precisa de mim num hospital. Não, mas vamos imaginar aqui, só pra gente imaginar, vamos abrir um hospital. Aí você vai... Bom, você cuida do quê? Bom, você cuida da comunicação. Tá. Eu falei, cara, eu vou cuidar do modelo de negócio e da gestão. E quem cuida da medicina? Vamos contratar um médico. Um diretor médico. Vamos pegar lá um cara do melhor hospital daqui do Brasil, vamos contratar o cara e vamos ter um diretor médico. Eu não sou médico, nem você é médico. Nem eu. Mas a gente pode ter um hospital. Então, a beleza do empreendedorismo é que você não tem limite para você criar um produto e você pode contratar pessoas que vão te ajudar nesse projeto. Então, o apoio técnico, geralmente, no meu caso, foi contratado por um diretor acadêmico e a gente sempre investiu muito em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver materiais didáticos, novas metodologias. Até hoje, mesmo hoje eu já falando inglês, não é a minha área, a área a que eu me dedico nos nossos projetos, também não é a área acadêmica. Então, a gente tem sempre as melhores equipes pedagógicas, gente muito preparada para poder desenvolver os nossos programas.